Esse projeto tem apoio da Lei Aldir Blanc e da Prefeitura Municipal de Viamão. A cultura pop está repleta de séries, filmes e documentários sobre assassinos em série, mortes misteriosas e lugares que aparentam atrair tragédias. E isso vem chamando a atenção do público, que tenta entender os motivos por trás de tantas atrocidades. De maneira geral, com algumas poucas exceções, as histórias que chegam até nós acontecem sempre nos Estados Unidos. Mas assassinos que matam repetidas vezes sem aparente motivo ou por motivos que não entendemos, utilizando um mesmo modus operandi ou lugares que são palco de repetidas mortes, não são específicos de um só lugar, de uma classe social ou de uma determinada época. Infelizmente, eles podem surgir em qualquer lugar e em qualquer época. Hoje vamos conhecer a história de Diogo Alves e do aqueduto que atormentou e mexeu com a imaginação da cidade de Lisboa no século XIX. Olá, meu nome é Guilherme Galvão e esse é mais um episódio do Funil de Histórias. Um aviso. Esse episódio pode conter a descrição de cenas fortes e não é recomendado para pessoas sensíveis. Era noite em Lisboa, no ano de 1836, quando um baque seco e muito alto ecoou embaixo do aqueduto das Águas Livres. Mas até que o sol nascesse, ninguém desconfiaria que aquele barulho daria início a um mistério que rondaria o aqueduto pelos próximos 6 meses. Na manhã seguinte, quem passava por baixo do aqueduto tinha uma visão terrível, pois aparentemente alguém havia caído ou se jogado lá de cima. Como a vítima era uma pessoa muito pobre, as investigações não foram levadas muito a sério, e a polícia não fez muita questão de descobrir o que realmente aconteceu. Porém, nos 6 meses seguintes, a cena se repetiu muitas vezes, e a suspeita era que uma onda de suicídios havia tomado conta dos habitantes de Lisboa. Algumas pessoas passaram a acreditar até mesmo em forças sobrenaturais atuando no aqueduto e forçando as pessoas a se jogarem lá de cima. Nesse momento, as autoridades decidiram fechar os caminhos do aqueduto para evitar mais tragédias. Um parêntese de esclarecimento, caso alguém não esteja entendendo que local era esse. O Aqueduto das Águas Livres é um sistema de captação e transporte de água construído no século XVIII, com 58 km de extensão e seu ponto mais alto tem 65 metros de altura. Ou seja, se alguém caísse ou se jogasse lá de cima, ficaria irreconhecível lá embaixo. Também era um caminho essencial para muitos lisboetas, principalmente comerciantes, pois era um atalho para chegar ao centro da capital. Portanto, fechar esse caminho era algo que impactava bastante a vida de muitas pessoas que passavam lá diariamente. A medida surtiu efeito e as mortes cessaram nesse período. No entanto, a criminalidade em Lisboa não. E é aqui que entra outro personagem essencial para entendermos melhor essa história. Diogo Alves nasceu na Galícia, Espanha, em 1810. Mas aos 10 anos de idade se mudou para Portugal para tentar melhores condições de vida. Cresceu em Lisboa sem muito estudo e sobrevivia de trabalhos precários, como a maioria dos imigrantes. As principais fontes sobre a vida de Diogo Alves são folhetos escritos ainda no século XIX, pois, como veremos, ele se tornou um personagem famoso em Portugal. Segundo os autores dos folhetos, Diogo Alves obteve certa fama como boleeiro, aquele que conduz a carruagem, também conhecido como cocheiro, e havia conseguido certo status profissional no ramo. Viveu por muito tempo uma vida calma e estável, mas tudo mudou quando começou a frequentar tavernas e viciou-se no jogo.
A partir disso, começou a exagerar na bebida e a perder todo o seu dinheiro. Não levava mais o trabalho a sério e, consequentemente, o seu último patrão, ao perceber as mudanças em seu comportamento, o dispensou. Nesse momento, sua má fama já corria por Lisboa e Diogo Alves não conseguia mais ser contratado. Nessa época conturbada de sua vida, ele conheceu a taberneira Gertrudes Maria, conhecida como Parreirinha. Diogo havia conhecido na taberna que ela mantinha na Rua das Águas Boas. A taberna, segundo os autores dos folhetos, era mal frequentada, com aspecto sombrio e sujo, e Gertrudes Maria era descrita como uma mulher vulgar e tão condenável quanto a sua taberna. Mas Diogo Alves se apaixonou pela Parreirinha. Ela acabou sendo acusada por muitos de ter sido a maior perdição da vida dele. Parreirinha, segundo relatos, começou a incentivar Diogo a entrar na vida do crime, dizendo a ele que o esforço do trabalho não compensava, que um jeito muito mais fácil de ganhar dinheiro era roubar dos desavisados na rua. Como alguns relatos dizem que Diogo era rude, bruto e analfabeto, não teria sido muito difícil para Gertrudes Maria o convencer a entrar nesse mundo de crimes. Diogo Alves, então, acabou se juntando a uma gangue que invadia e saqueava casas por toda a cidade. Enquanto Diogo Alves saqueava casas por Lisboa, pessoas começaram a misteriosamente se jogar do aqueduto das Águas Livres. Seria uma incrível coincidência não fosse o fato de que, logo após o caminho do aqueduto ser fechado, as invasões domiciliares começarem a ser cada vez mais violentas, até o ponto do assassinato de uma conhecida família em Lisboa chamar a atenção das autoridades. Em um assalto a uma residência muito rica, Diogo acabou assassinando a esposa e as 2 filhas de um médico. Seus comparsas ficaram atônitos ao verem Diogo amarrar, torturar e depois sufocar as vítimas. Algumas fontes dizem que ele usou na verdade uma faca e um porrete como arma. Nos dias que seguiram, manchetes nos jornais diziam: roubo acompanhado de horroroso assassinato, ou cruéis assassinatos de toda a família. Ao assassinar a família de um médico conhecido em Lisboa, Diogo acabou entrando no radar das autoridades que investigaram a fundo esse caso e, após algum tempo, chegaram à gangue. Todos apontaram Diogo como o cruel assassino, e ele acabou sendo preso e condenado a enforcamento pelo assassinato das 3 vítimas. Mas antes de ser executado, fez uma confissão surpreendente a seus colegas de cela. Diogo Alves confessou que atacava e roubava viajantes, comerciantes e estudantes que usavam um caminho estreito no alto do aqueduto como atalho para o centro de Lisboa, e após o roubo, os jogava do aqueduto. Como as vítimas eram pobres, as autoridades não davam muita bola e acreditavam que eles se suicidavam, e como vimos, fecharam o aqueduto para evitar os supostos suicídios. Com o fechamento do aqueduto, Diogo Alves não conseguia mais realizar esse desejo tão estranho e que tanto nos intriga. Apesar disso, ele continuou em sua carreira criminosa junto da quadrilha que invadia e roubava casas de famílias de posses. Seus comparsas o chamavam de Pancada, pois achavam que ele tinha um comportamento um tanto estranho. Por algum tempo, os roubos foram o suficiente para ele manter sua sanidade, mas nada daquilo se comparava ao que ele fazia no aqueduto. Na noite em que invadiram a casa do médico, Diogo provavelmente estava no limite e não conseguiu controlar seu desejo de matar. Mas como Diogo Alves agia e como conseguia surpreender suas vítimas no aqueduto? Os investigadores descobriram que ele havia conseguido uma chave que dava acesso a caminhos do aqueduto que estavam fechados ao público em geral, e isso facilitava seu deslocamento pelo local. O aqueduto tinha vários caminhos estreitos, escadarias e acessos, muitos deles com portões de ferro que geralmente ficavam trancados para evitar a passagem das pessoas. Tendo acesso a lugares que as pessoas não conheciam, ele poderia chegar de surpresa para atacar suas vítimas e também fugir rapidamente do local sem ser percebido por nenhuma testemunha. Como ele teve acesso a essa chave é um mistério, mas possivelmente ele a roubou de algum vigilante do aqueduto.
Ao regressar para suas casas, muitos comerciantes, viajantes e estudantes faziam o mesmo percurso, geralmente carregando algum dinheiro. Sem saber que alguém poderia surgir no meio do caminho, por entre aqueles portões de ferro, andavam distraídos e tornavam-se presas fáceis. O modus operandi do assassino parecia ser sempre o mesmo. Ele esperava em um dos vários recessos e cantos pouco iluminados do aqueduto e atacava rapidamente suas vítimas, ou as esfaqueando ou as sufocando. Após realizar o roubo, carregava a vítima até o parapeito e o lançava para um mergulho na escuridão, que terminava com uma morte certa após uma queda de 65 metros. O roubo parecia ser o maior motivador dos ataques, mas em alguns casos, Diogo Alves parecia apenas querer matar alguém, pois alguns mendigos também foram encontrados ao pé do aqueduto. De qualquer forma, parece que Diogo Alves tomou o gosto por matar. Em seu julgamento, não chegou a ser acusado dos crimes do aqueduto, pois os investigadores não conseguiram provas suficientes para ligar Diogo àquelas mortes. Ele foi condenado pela morte da esposa e das 2 filhas do médico que teve sua residência invadida. Diogo Alves foi enforcado em 19 de fevereiro de 1841, no Cais do Tojo. Uma multidão se reuniu para ver a morte do assassino do Aqueduto das Águas Livres. Os crimes do aqueduto acabaram sendo atribuídos a ele, mesmo sem nenhuma investigação minuciosa que pudesse provar o seu envolvimento e sem ter sido condenado por isso. Especula-se que ele possa ter matado mais de 70 pessoas. Mas a morte de Diogo ainda não é o final dessa história. Naquela época estava em alta um ramo de estudos médicos chamado frenologia, que consiste em um método para a determinação de características da personalidade de uma pessoa por meio do estudo da anatomia de seu crânio. Estudo que hoje em dia é considerado obsoleto. Por esse motivo, o médico José Lourenço da Luz Gomes fez um pedido inusitado às autoridades. Lourenço Gomes, que havia acompanhado o desenrolar de todo o caso, ao saber que Diogo seria enforcado, viu a oportunidade de estudar o crânio daquele assassino para tentar entender suas motivações e fez um requerimento pedindo para ficar com a cabeça de Diogo Alves logo após a execução. Como o médico tinha muito prestígio, seu pedido foi aceito. A cabeça de Diogo foi colocada no formol e permanece conservada até hoje na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. O recipiente contendo a cabeça de Diogo Alves ganhou fama e acumulou histórias ao longo do tempo. Muitas pessoas começaram a dizer que ele era amaldiçoado e que sussurrava nos ouvidos das pessoas que iam estudá-lo ou visitá-lo memórias de seus assassinatos, na tentativa de convencer outros a cometerem as mesmas atrocidades. Até os dias de hoje, a cabeça de Diogo Alves, o assassino do Aqueduto das Águas Livres, existe preservada. Ela está guardada em um armário, mergulhada em um grande frasco transparente contendo formol e continua sendo exibida pelos museus de Lisboa, como uma relíquia macabra. Se você gostou dessa história, divulgue Funil de Histórias, curta, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal e deixe suas sugestões para um próximo programa. Quem sabe sua história não aparece aqui. Abraço e até a próxima. Tchau!